Muito bem. Oficialmente, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de pedagogia sistêmica. Muito bem. Você está na Escola de Educação Sistêmica, eu sou a professora Eli Baito, e eu sempre troco com os professores ferramentas sistêmicas para o uso prático da pedagogia sistêmica em sala de aula. E todas as sextas-feiras, às 19 horas, acontece essa aula gratuita, do qual podem participar alunos que já fazem parte da Escola de Educação Sistêmica e também alunos que tenham vontade de conhecer esse trabalho, que já começaram a conhecer um pouco, enfim, que se interessam por essa nova modalidade, por essa nova postura dentro da educação. Então, eu quero lembrar aqui, eu sempre gosto de lembrar, que a pedagogia sistêmica, ela é uma pedagogia que ela vem direcionar o olhar para o professor. E, automaticamente, ela vai contribuir com o professor para que ele consiga encontrar o seu lugar no sistema educacional. E nós começamos a perceber que cada vez que nós vamos para a sala de aula e que nós nos envolvemos mais com os ensinamentos da pedagogia sistêmica, nós percebemos quão facilmente nós deixamos o nosso lugar de professor e acabamos assumindo diversos outros papéis. Esses diversos outros papéis que nós assumimos faz com que várias situações do dia a dia surjam e que nem sempre são tão agradáveis a nós. Então, é ali que surgem os conflitos, quando nós estamos fora do nosso lugar. Isso acontece muito. Então, certa vez eu aprendi com uma grande amiga, uma psicóloga, e ela me dizia assim: Eli, perceba que a todo momento nós somos convidados a ferir a ordem. Ferir a ordem é: eu saio do meu lugar numa hierarquia e vou para o lugar do outro. Eu saio do meu lugar. Você é convidado a todo instante. Então, é preciso ter algo que na tradição védica vão chamar de viveka. O que é viveka? Discernimento. É preciso ter discernimento. Então, além de todo o corpo de conhecimento que nós acabamos absorvendo, nós precisamos treinar o nosso discernimento para todos esses ensinamentos. Caso contrário, nós vamos deixar sempre a nossa mente atuar. E toda vez que a nossa mente atua, ela vai usar os 3 filtros que nos protegem, que é o filtro de distorção, omissão e generalização. Então, nós generalizamos, a nossa mente ela distorce, a nossa mente ela omite coisas que estão acontecendo dentro do fato. E nessa aula de hoje, gente, eu gostaria de dividir aqui com vocês algo bem pessoal, né? Algo bem pessoal. Até achei que, de repente, aqui ia estar várias pessoas que trabalham comigo para fazer assim, vamos ver o fim dessa história que começou essa semana, né? Vocês, pronto, vai vir todo mundo hoje para estudar o caso da professora Elisângela dentro da pedagogia sistêmica, né? Vou explicar melhor aqui. Dentro dessa semana, para quem está assistindo essa aula gravada, aqui na descrição eu vou colocar um link onde você vai poder ter acesso a uma primeira aula, uma live que eu dei via Instagram, anterior, então, a essa aula que eu estou falando agora. E lá, o tema da live era como fazer as pazes com a equipe pedagógica. E, gente, é um negócio muito incrível que vocês vão começar a perceber. Toda vez que você faz algo a favor da vida, sempre vai existir uma outra força que ela vai te dizer não, né? Porque o nosso mundo ele é feito de dualidade. Então, da mesma forma que você avança no sentido da vida, existe uma força contrária que ela te provoca, ela tira você desse movimento a favor da vida, né? Então, é uma força que vem contrária. Do tipo assim, em matemática, eu sou uma professora de matemática em toda a nossa faculdade, né? Aqueles que são professores de matemática, nós temos muitas coisas que ele diz assim, né? Prove. Então, existe um número π. Né? Então prove que o número π é um número irracional. Ou várias outras teses dessa forma que você precisa provar. Então, na vida, nós também temos muito isso. Se você se manifesta com algo na vida, vem uma força contrária e diz prove. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu coloquei esse tema, como fazer as pazes com a equipe pedagógica,
O que eu estava procurando mostrar naquele ensinamento? Então, como eu disse, a pedagogia sistêmica, ela vem para olhar e cuidar do professor, porque o professor, ele direciona olhar para todos os lados, é como se fosse um grande raio laser que não fosse cirúrgico, né, mas que ele pudesse abrir um leque. O professor, ele é assim, ele olha para as questões da escola, para os alunos, ele olha para as suas questões em casa. Em casa, normalmente, os familiares, nós professores, essa geração, ela acaba cuidando de 2 ou 3 gerações, até 4 gerações diferentes da geração dele. É a geração do pai, tem alguns que cuidam, inclusive, da geração dos avós ainda, né? Outros já cuidam também da geração dos filhos ou então dos netos. Então, é uma camada muito diversificada que existe dentro da vida do professor. Além disso, ele olha para as coisas, então, da escola, para os seus alunos, e nós acabamos nos envolvendo demais. E nós olhamos para todos os lugares, mas pouquíssimos têm o privilégio de ter alguém olhando por nós. Então, a pedagogia sistêmica, ela é exatamente isso. Ela é uma postura que olha para o professor. É como se alguém chegasse, pegasse você no ombro, te olhasse nos olhos e dissesse para você, eu estou aqui. Assim é a pedagogia sistêmica, quando a gente fala que nós estamos debaixo desse guarda-chuva da pedagogia sistêmica. Quando você aprende esses ensinamentos, você começa a colocar em prática. E essa semana eu também recebi uma mensagem de uma professora dizendo assim, Eli, estou adorando ter todo esse conhecimento com você, mas me conte, por onde eu começo a aplicar isso lá na escola? Né? Por onde que eu começo? Eu sou sozinha, ninguém mais conhece sobre isso, o que eu faço? Então, essas aulas de sexta, elas servem para isso. Às vezes eu faço uma leitura do livro. Hoje eu não vou fazer a leitura do livro, porque eu vou trazer algo que eu acredito que vem contribuir com todos nós, para que a gente possa entender de uma situação real que aconteceu com a professora Eli na escola, como que ela olha para tudo isso dentro da pedagogia sistêmica, tá bom? Então, na live, eu comento, né, como fazer as pazes com a equipe pedagógica. Eu comento o seguinte, que quando você aprende a lei da hierarquia, a lei da ordem, você vai ver assim, ó, existe um patamar acima de você, existe você. Pode ser que tenha mais alguém abaixo de você. Toda vez que você está em um patamar e alguém que está acima de você, essa hierarquia, ela sempre vai representar os nossos pais. Sempre quem está acima de você vai representar os seus pais. Por quê? Porque tudo tem associação com o seu sistema de base, o seu sistema de família de origem. Então, se você pegar aquele sistema pequeno da sua família de origem, você vai ver que tem você, e na hierarquia tem alguém que veio antes. Pode ser que tenha vindo os irmãos, né? Tem outros irmãos, no meu caso, eu tenho irmãos que vieram antes de mim, e tenho meus pais. No caso, quando eu me relaciono com irmãos, eu faço par com eles. Então, eu caminho com eles lado a lado. Então, quem fica dentro dessa hierarquia? Dentro dessa hierarquia ficam meus pais. Antes dos meus pais, os meus avós. E, obviamente, precisa existir esse respeito, né? Esse respeito entre essas posições. Então, aqui na escola, de que forma essa ordem ela acontece? Eu sou a professora e todos os outros colegas professores, nós somos pares. O que isso significa? Significa que eu não posso, eu, Eli, professora, sair dizendo para um professor, o outro professor, o que ele precisa fazer. É como se eu estivesse ordenando algo para ele. Nós podemos fazer trocas de experiência, contribuir um com o outro. Mas toda vez que eu me colocar acima, então sempre assim, ó, relacionamento par. Se alguém se coloca acima, o conflito começa a emergir. Porque se um coloca acima, é porque o outro ficou para baixo. Então, esse relacionamento, ele começa a dar problema, né? Ele começa a dar problema. Muito bem. E dentro desse jogo da hierarquia, então, todo mundo que está para cima, ele é aquele que é um provedor. Então, nossos pais são os provedores. Eles são os provedores do quê?
do nosso sustento, eles são os provedores, são eles que nos ajudam nas piores situações de vida, ou seja, são aqueles que nos dão assistência o tempo todo, esses são os pais, né? Aqueles que estão abaixo dos pais são sempre tomadores. Se eu estou abaixo, eu tomo mais conhecimento, eu tomo tudo que eu puder tomar daquele que está acima. Tudo que eu preciso, eu vou para uma fonte buscar. Então, teoricamente, todos que estão acima nessa hierarquia, eles devem fornecer para você subsídio suficiente para que você consiga seguir na vida. Obviamente, então, nossos alunos, né? Então, aqui, a equipe pedagógica, você, seus alunos. Então, dos nossos alunos, nós também somos os provedores, e os alunos são os tomadores. Eles tomam, e quando eles já estão satisfeitos, simplesmente eles viram as costas e vão seguir com a vida deles. Qual é a forma de pagamento desse equilíbrio da troca que vai acontecer dos alunos? Vai acontecer quando ele faz algo grande com aquilo que ele aprende. Então, quem está aqui comigo hoje, por exemplo, é meu aluno, né? Nessa aula está sendo gravada, eu tenho algumas alunas que estão aqui junto comigo. Eu sou aquela que preciso entregar conhecimento. Elas são a tomadora. Como elas me pagam, né? Qual é a troca? A troca é, seguem para a vida e fazem algo grande com isso que aprenderam. E o que é fazer algo grande? Será que eu tenho que começar a dar cursos, eu tenho que pegar e reunir 2 ou 3 e fazer uma cartilha para eles na pedagogia sistêmica? Fazer algo grande é começar a aplicar em você, começar a vivenciar em você esses conceitos que a gente vem trabalhando. Isso é fazer algo grande, assim como o nosso aluno. Então, por isso que a professora Angélica Olveira, que é a criadora da pedagogia sistêmica Hellinger no modelo CUDEC, no México, ela vai dizer, somente um coração grato aprende. Por que ela usa essa frase? Porque o coração que é grato, ele tem gratidão por aquilo que ele recebeu e ele faz algo. Então, automaticamente, ele aprende. Agora, se ele não tem gratidão por aquilo que ele recebeu, você vai ver que em algum momento você vai encontrar de repente essa pessoa e ela vai ter queixas do tipo, minha vida não segue, eu não consigo, eu não avanço, eu não sei o que eu tenho. Eu entro num trabalho e não dá certo. Você encontra um aluno depois de anos e ele diz para você, né, você pergunta o que você está fazendo? Estou vivendo, professora, como se fosse um esforço enorme viver, né? É um esforço enorme. Por que isso acontece com essas pessoas? Porque elas não foram gratas por aquilo que aprenderam e não colocaram em prática aquilo que aprenderam. E ficam esperando alguém, uma mãe, né, um pai, alguém de cima, que continue dando mais. Então, ele aprende a ficar somente nessa postura de tomador, o tempo todo, eu só quero tomar, mas eu não faço nada com isso que eu estou tomando. Entende? Então, Bert Hellinger vai dizer o quê? O conhecimento, ele é obstrutivo à ação. O conhecimento, ele é obstrutivo à ação. Por quê? Porque eu começo a receber um monte de conhecimento, um monte de conhecimento, e não consigo avançar, porque é tanto conhecimento que eu nem sei o que fazer com ele. Está cheio de gente por aí, mas está cheio de gente por aí que compra curso disso, compra curso daquilo, e daí tem aquele monte de informação e fica tão perdido que ele fica paralisado, não sei o que fazer. Né? Mas você não comprou o curso do Despertar para o Mundo? Não conseguiu despertar. Aí você compra o curso de sei lá o quê, Suba na Laranjeira, também não subiu. Ele aprendeu toda a técnica para subir na laranjeira, mas não sobe. E nem sei onde que fica uma laranjeira, onde que tem uma para subir. Né? Então, toda vez que você recebe conhecimento, a nossa função na escola, entregamos tudo que puder entregar para o nosso aluno. A função dele para que ele continue avançando na vida qual é? Fazer uso da prática desse conhecimento. E de onde vem isso? De um padrão repetitivo da sua família de origem. Quando ele toma a vida dos pais, ele agradece porque aquilo era tudo. É como se ele tivesse terminado o ensino médio. E agora? Agora não tenho mais os professores do ensino médio, por exemplo. Então o que eu tenho que fazer? Viver. É isso, vai para a vida e aplica tudo isso.
No sistema familiar nosso de origem é a mesma coisa. Aprendemos, ganhamos a vida, recebemos a vida. Se os pais tiverem mais para entregar, toma isso, mas coloca em prática. Então, normalmente também, aquele aluno que chega até nós e que só aprendeu a tomar dos pais, normalmente, o que vai acontecer na vida da escola? Ele só vai tomar e ele não sabe o que fazer com isso. Né? E aí entra toda a questão familiar. Até que um dia ele desperta a ter esses conhecimentos, seja da pedagogia sistêmica, seja das questões de desenvolvimento humano, e começa a olhar a vida de forma diferente. Aí ele fica alucinado e ele quer receber cada vez mais conhecimento. Mas me conta, agora eu estou perto, mas eu estou tão perto agora, professora, que eu acho que agora vai dar certo, mas você tem que me contar o restinho. Não tem restinho. Tem aquilo que se apresenta. Mas qual que é o próximo passo? Pois é, mas você tem que dar o primeiro. O segundo passo, ele não se revela antes que você dê o primeiro. Então, dá um passo de cada vez. Se você quer seguir, você precisa receber esse conhecimento e dar o primeiro passo com esse conhecimento. Se você está numa sala e você dá um primeiro passo em direção à porta, você ainda não consegue ver todo o horizonte. Mas quando você dá o primeiro passo, é que você descobre que você precisa dar mais um. Então, o segundo passo, ele só se revela a partir que você dá o primeiro passo. Entendemos tudo isso? Sim, professor, entendemos. Então, o que nós precisamos entender até aqui? Eu preciso entender que dentro dessa hierarquia, nós já trazemos o modelo que é da nossa família de origem, e esse modelo da família de origem, ele é projetado dentro da escola. Então, vamos fazer as pazes com a equipe pedagógica. E aí eu trazia todas as questões que você não pode cobrar, né, querer tomar de uma equipe pedagógica que não tenha nada para te dar. Porque a equipe pedagógica aqui, ela também tem de onde tomar, que seria a direção. A direção precisa tomar, aqui no Paraná, precisa tomar do núcleo de educação. Quem está lá no núcleo de educação vai respeitar toda a hierarquia que existe lá dentro, ou seja, é um caminho a ser seguido. E aí, o que acontece? Acontece que, normalmente, eu estou falando dentro do meu modelo de mundo, e gratidão se você não vive esse modelo, né? Dentro do meu modelo de mundo, o que acontece? Nem sempre a minha equipe pedagógica tem o que me entregar. Às vezes eu preciso de algo, é como se fosse de necessidade vital para que o aprendizado continue fluindo, para que as coisas continuem fluindo. É como se eu, uma criança, preciso do sustento dos meus pais. Imagina isso, imagina uma criança e que diz para o pai, eu estou com fome. Entendeu? Diz lá para o pai, eu estou com fome. Aí o pai diz assim, que bom, porque a minha equipe me responde sorrindo, entendeu? Que legal, mas parece que nem entendeu o que eu falei, né? E aí a criança continua dizendo, mas eu tô com fome. E aí o pai fica, não sabe o que fazer. Por que ele não sabe o que fazer? Porque ele nunca experimentou ser um pai de verdade. Agora, o que um pai que tem condições de... Ele raciocina, ele pensa, a criança chega e diz para ele, pai, eu tô com fome. E ele pensa assim, eu tenho que dar comida para essa criança. Se eu não tiver comida aqui em casa, eu vou ter que sair. Nem que ele tenha que roubar. Mas o fato é que ele cumpre o papel de pai e traz o sustento para os seus filhos. Ele traz o sustento para o seu filho. Agora, vamos imaginar a situação, que é, normalmente a situação que nós vivemos na escola é, eu sou a criança, peço comida aos meus pais, equipe pedagógica, porque eu sou a tomadora, se a gente falar de fazer essa comparação da nutrição, da refeição, acho que fica mais claro para a gente entender isso. Eu chego lá, peço comida para os meus pais, eles ficam me olhando, e aí eu percebo que meus pais não me entenderam o que foi que eu pedi, eu peço de novo para ver se me entende. Eu até posso chorar, espernear, eu posso fazer alguma coisa, mas aí eu vejo que não vai acontecer. Aí o que eu faço? É como se eu falasse, deixa que eu me viro, tá bom? Eu me viro, eu sou criança, eu tenho, sei lá, 2, 3, 4 anos, vamos pegar 4 anos. Falo para os pais, eu preciso de comida, estou com fome. Eles sorriem e dizem, tá bom, é verdade, vai dar tudo certo. Tenha fé, né? Algo assim. E você diz, não,
eu acho que você não entendeu, eu estou com fome. E eles continuam sem ter uma ação, ou seja, a comida não vem. Dá um desespero, porque o negócio vai se tornando mais urgente, e você diz o quê? Palhaçada, é isso mesmo, né, pai, mãe? Deixe que eu me viro, eu vou fazer a comida, nem que seja um miojo. E quando o professor, nessa postura, toma essa atitude, é como se ele passasse por cima do pai e da mãe e ele começa a ser o provedor e providenciar a sua própria alimentação. Como é que os pais se sentem? Como ele se sente? Tá tudo certo, ele se vira. Eu não preciso mais entregar nada para ele, porque ele se vira. Ele vai lá e se vira sozinho. É isso que vem no pensamento dos pais. Os pais que eu estou chamando aqui é aqueles que estão acima do professor. E aí, então, o que aconteceu essa semana comigo na escola? Comigo na escola aconteceu que por muito tempo, eu vinha sendo essa criança que quando a minha equipe pedagógica não sabia me responder, não sabia me entregar uma coisa, eu passava por cima dela e resolvia essa coisa. Resolvia ou através da minha lógica, buscava alguma lógica, mas ia lá e era como se eu olhasse para eles de uma forma desprezível e dissesse assim: eu não dependo de vocês. Isso é uma postura arrogante. Eu me coloco acima deles e me torno arrogante. Muito bem. Veja, não é um arrogante que eu expresse isso na minha fala com a minha equipe, ou que eu comente, sei lá, qualquer uma outra coisa, que eu ofenda a equipe, não é isso. Mas a minha ação, o que eu faço, faz com que eu seja arrogante e internamente, lá no íntimo, eu diga assim, ó, eu tenho que fazer, porque senão eles não fazem. Eu vou ter que preparar meu próprio alimento, porque senão eu vou morrer de fome aqui nessa selva chamada escola, né? Só que o que acontecia? O que vinha acontecendo então comigo? Ao fazer isso, eu comecei a perceber, depois dos ensinamentos da pedagogia sistêmica, porque eu começo a aplicar eles, quando eu começo a aplicar eles mais efetivamente, nós entramos na pandemia. Então, quando nós entramos na pandemia, ficou tudo muito isolado. Eu vivia minhas questões aqui em casa, a equipe pedagógica vivia nas casas deles, e eu sabia que quando retornasse ao presencial, algo iria acontecer diferente, ou seja, eu vou colocar esses ensinamentos em prática, e é isso que eu tenho vivido, experimentado agora. E eu consigo passar isso para vocês nitidamente. Então, durante essa semana, na terça-feira eu fiz a live, na quarta-feira eu chego na escola, eu preciso aplicar uma avaliação externa, e essa avaliação externa, ela vai exigir, obviamente, imagine, uma escola inteira entrando numa avaliação externa, ela exige que tenha determinadas regras e critérios, das quais eu não recebi informação. Se eu não recebi, o que a Eli do passado faria? Crio minhas próprias informações. E além de criar, ainda passo para os demais. Ah, bonita, resolvo. Eu resolvo e me sinto bem, me sinto a heroína da situação e vou lá e arrumo, organizo, e gosto desse movimento. Mas esse movimento faz com que eu fique superior à minha equipe pedagógica. Eu tenho que ficar aqui e eu passo para um outro lugar aqui, causando conflito. Um conflito que é velado. Um conflito velado. Não precisa ser um conflito exposto, que discuta, que isso, que aquilo, né? Então, quando eu chego e preciso de informações, eu começo a pedir informações via grupo de mensagens de WhatsApp, né? Nos grupos, os famosos grupos que nós temos lá na escola. Aí eu começo a pedir. E aí eu percebo que eles não têm para me entregar. Mas eu continuo. A pessoa responde uma coisa, eu pergunto outra. Se ela responde, não é que eu pergunto outra para provocar a pessoa, eu pergunto porque eu preciso de mais informações. Então, eu perguntava uma coisa, a pessoa respondia, eu perguntava outra coisa. Então, um exemplo, o que você perguntava, Eli? Eu perguntava, por exemplo, essa avaliação, ela vai ter um valor quantitativo, né? Nós vamos atribuir uma nota para essa avaliação? A pessoa dizia, olha, não sei, o que vocês acham? E aí eu dizia, não pergunte, estabeleça, oriente, eu preciso ser orientada e não questionada.
entende? E aí foi, né? Foi. Só que chega num ponto que eu preciso me tornar o quê? A observadora de tudo, entendeu? É como se fosse um jogo de xadrez. Você é aquela que você está olhando tudo que está acontecendo, você é a observadora do jogo e você tem o poder de dizer assim, é essa peça que eu vou mexer agora. E não é uma peça para poder ganhar a partida, para poder dar um checkmate na tua equipe pedagógica, não é isso. É simplesmente para que você possa mexer e também tome a decisão de dizer assim, eu vou parar aqui. Porque eu sei que está chegando na minha linha. Lembra que eu sempre falo, em todas as aulas eu falo isso. Existe uma linha que você tem que saber até onde você vai. Então, nessa conversa que eu vou tendo, né, eu lembro muito bem, e tem a mensagem ainda, né, onde eu digo assim, ó, eu já entendi. Eu estou fazendo pergunta que vocês também não sabem responder. Eu mostro para eles, eu estou fazendo pergunta que vocês também não sabem responder. Então, eu vou usar aquilo que vocês colocam, que é para ser critério do professor. Né? Porque era essa a resposta que eu tive, fica a critério do professor. Né? E ficar a critério de professor numa escola que tem mais de 70 professores, tem 70 critérios criados. Dentro da minha concepção, não é organização. Entende? Ok. E aí eu paro, eu digo que vou parar, porque também percebo nessa jogada que a vice-direção, né, a equipe pedagógica já está se sentindo atacada, ameaçada, coagida. Eu sinto isso, inclusive, nas mensagens que eu recebo. Quando eu leio, eu sinto a voz da pessoa. Vocês vão vendo que na postura sistêmica você sente isso. Lembra dos representantes que nós estudamos do livro da professora Mariane Frank? Naquele momento, você é um representante. Quando você vai ler a mensagem de alguém, você sente. Eu sentia palpitação quando lia, e eu sabia que aquela palpitação não era minha. Porque para mim estava tudo tranquilo o que eu estava fazendo. Eu só estava fazendo uma pergunta, tirando dúvida. Mas eu percebia que a outra pessoa não queria estar perdida, porque nenhum pai quer ficar sem resposta para o filho. Me entende? Nenhum pai quer ficar sem resposta. Ele quer ter resposta, mas ele pode ter a resposta ou ele pode ser humilde em dizer assim, ó, um momento, eu vou me informar. E aí, o que essa equipe deveria fazer? Perguntar para aquele que está acima dele. Eu vou tomar do outro aquilo que eu não tenho. Mas esse é o entendimento que eu tenho e não que eles têm. Entende? E aí eu digo, parei, né? Eu parei aqui, como se fosse trégua. E aí, o que acontece quando a pessoa se perde? Entendam, isso vai acontecer com vocês dentro das suas escolas. O que acontece quando a equipe se perde? Ela vai usar 2 próximos passos. Eu sabendo do que vai usar nos 2 próximos passos, por isso eu já digo onde eu vou parar. O primeiro passo ela vai atacar também, porque ela está se sentindo atacada. Ela não foi, mas ela se sente porque ela não consegue responder. Então, o próximo passo que a pessoa vai fazer é atacar, porque quem está no jogo dela é a mente, no meu não. Entendeu? Então, ela vai atacar. O que ela atacou? Dizendo assim, ah, é? Então, agora vocês vão ver. Eu vou cobrar as horas de atividades que eu não cobrei até agora. Eu não quis falar. Por quê? Porque eu já estava na minha linha. Porque assim, ó, não era um assunto em questão. Era só uma forma de dizer assim, ah, é? Vou mostrar a cinta para você. Eu sou o pai, vou te mostrar. Você quer ver? Mal educado. Né? Minha mãe falava muito isso para mim. Mal educado, quer ver? Vou te mostrar a cinta, né? Te mostro a cinta. É isso que a nossa equipe faz, entendeu? Não é só a nossa equipe, qualquer pessoa faz. Então, eu ataco. E o segundo, eu uso do poder. Entendeu? Então, primeiro, ataco. Depois, eu uso do poder. Peraí. Aí eu não vou entrar. Por quê? Porque eu sou a filha. E lá em casa, minha mãe dizia, eu vou quebrar teus dentes. Então, eu sem dente não queria ficar, achava meio estranho usar dentadura, prótese, alguma coisa assim, entendeu? Então, né? Desde pequena também já aprendi a recuar. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa atitude, ele te incomodou? Não, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Obviamente, outros colegas que se envolveram naquela conversa foram extremamente mais prejudicados do que eu, porque eu só fiz pergunta, quando foi respondida a minha pergunta, ou quando eu vi que não dava mais, parei, e depois, passado algum tempo, eles responderam todas as perguntas. Por quê? Porque foram se informar com o núcleo de educação, obviamente.
Daqui, não sabia o que fazer, vou me informar com o meu pai. Cada um tem o seu pai, entendeu? Né? Então, daqui foi se informar lá. Quando se informou, coloca tudo em ordem novamente. E aí, como é que eu, Eli, aplico, então, a pedagogia sistêmica lá? Eu aplico ficando no meu lugar. E quando eu fiquei no meu lugar de professora, questionando, pedindo por algo que eu não tinha, eu obrigo, entre aspas, eu obrigo a minha equipe ir para o lugar deles e ter uma postura. Entende? E aí, claro, os colegas que não têm esse tipo de conhecimento entram como se fosse, vamos lutar junto, né? Estamos juntos, são mais prejudicados. Porque aí já tem conversa do tipo, vai para minha sala, nós vamos conversar de perto, vamos assinar uma ata, vamos fazer não sei o quê. Paciência, entendeu? O que eu posso fazer com esse meu colega? Eu posso dizer para ele se inscreva num curso, porque é muita coisa para eu te contar, rapaz, para poder te ajudar. É melhor você vir estudar aqui, porque é muita coisa, de fato é muita coisa. Eu estou num jogo, eu estou jogando. E eu estou jogando porque cada vez mais que eu ficar no meu lugar de professora, eu vou conseguir levar a minha equipe pedagógica a ter nem que seja que roubar para trazer o sustento para mim, porque eu vou continuar pedindo meu sustento. Eu não vou mais ser a criança que vai sair daqui e vai passar por cima dos pais e vai dizer assim, é lógico, porque para mim sempre é muito lógico, é lógico que tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. E daí? Daí que essa equipe não precisa pensar e nem se desenvolver. Entende? Não precisa pensar. E daí? Daí eu faço se eu sou orientada. Se eu não sou orientada, eu fico aqui, não faço. Então é como se a gente obrigasse eles a fazer algo. Isso é fazer as pazes com a equipe pedagógica. Só que eles vão entender como? Isso não é fazer as pazes. Isso é travar uma guerra. Porque agora ela sempre vai nos fazer isso. Né? Mas você que sabe o que está fazendo, você precisa estar em paz. Entendeu? Você, professor, que vem para cá, que estuda. Ó, eu tenho alunos aqui que estudam no mínimo 3 vezes por semana comigo. Assiste a live, vai para a aula regular, vem para a aula gratuita, ainda assiste todos os vídeos que são colocados. Você estuda a semana toda, você está se desenvolvendo. E aí, de repente... E outra coisa, eu não levo nada para o lado pessoal, absolutamente nada. E aí eu encontro com o diretor, com a equipe pedagógica, com a vice-diretora no corredor. Oi, tudo bem? E continuo conversando normal. E eu vejo que eles ficam assim, tipo, você não vai falar? Entendeu? Sabe aquele que está armado para dar o próximo passo? Mas só que ele só dá o próximo passo se você der. Porque ele não tem coragem de falar nada. Entendeu? E eu percebo isso. Então eu vou, encontro com eles e a vida continua. Por quê? Porque todas as respostas que eu queria, vocês me entregaram, mas se desesperaram lá no começo. Consegue entender o que eu estou falando? Deixa eu ver aqui vocês aqui se vocês estão... Sim, faz sentido tudo isso que eu falei? Então, assim, Eli, mas aí, o que é, então, ser professor e ficar no meu lugar? Ficar no meu lugar eu preciso, inclusive, me sustentar nesse lugar. Você pensa que é fácil para mim? Gente, absoluta certeza que o mais fácil para mim, naquele dia, era ter contado como que teria que ser feito todas essas instruções, porque eu tinha em mente, não é a primeira vez que eu participo de uma avaliação assim. Tem as coisas que são óbvias para mim, entende? Mas toda vez que eu faço isso, eu vou impedindo a minha equipe de crescer. E hoje eu comentava isso com a minha irmã, né? E minha irmã, ela tem essa mesma postura que eu. Em todas as escolas que ela vai, ela faz muita coisa que ela não deveria estar fazendo. Entende? Não deveria, por quê? Porque quando ela faz, ela impede que os pais dela, a equipe pedagógica de quem ela tem que tomar, impede de que eles tenham recurso para poder entregar para ela. Né? Eu já tive pedagoga que corria de mim na escola. Por quê? Porque eu sempre me colocava acima dela. Obviamente que
ela não queria encontrar uma pessoa que ela sabia que eu ia dizer. Né? Uma vez eu lembro que eu falei assim para a pedagoga pegou e bateu na minha porta e entregou uma folha, né? Um questionário. Mas eu ainda não tinha nada desses conhecimentos, mas, né? Enfim, eu exigia da minha equipe. Sendo professora, exigia dos meus pais, entendeu? E aí ela pegou e entregou a folha e disse assim, olha, isso aqui veio do núcleo de educação e é para você preencher. Eu olho, estou dando aula e digo para ela, e para que eu tenho que preencher isso? Ela fala, eu não sei, só mandaram você preencher. Aí eu devolvo a folha para ela e digo, então você pega essa folha, liga para o núcleo da educação e pergunta por que eu tenho que preencher e depois me orienta. Aí você volta aqui bater na minha sala. Mas eu não vou preencher sem orientação. É um questionário simples. Mas veja, ela não pode, né? Dentro da minha cabeça, não pode. Alguém que vai me dar uma orientação não sabe que orientação é essa. Entendeu? Então, essa pedagoga em questão andava desviando da Eli. É melhor não falar. Melhor não conversar com esse ser aí, porque esse ser, como que você é taxado na escola? Você dá muita patada na gente, né? Você dá muito patada. E às vezes não é isso. Não é exatamente isso. E aí, às vezes, você experimenta o quê? Você experimenta uma equipe que não sabe o que fazer. Porque quando fala, e eu exijo dos meus pais, né? Quando eu exijo dos meus pais, de repente eu levo também um bofetão e você diz, mas não entendi, eu só queria comer, só queria um alimento. Eu só disse que estava com fome, daí eu levei um tapa. Você levou um tapa porque aquilo é um ataque, é uma forma que ele tem de se defender. Né? Essa semana eu apliquei uma ferramenta numa turma minha, é como se fosse uma turma de apoio aqui, chama-se Programa Mais Aprendizagem. E eu apliquei uma ferramenta chamada Minha Família, Minha História. Então, no primeiro passo, a criança faz o desenho da família. Aí eu explico, né? Faz bolinha para representar as mulheres, faz quadradinho para representar os homens da sua família. E eu monto a minha família primeiro. Então, eu monto a minha família, bonitinha, vou contando, conto que alguém já faleceu e assim vai. E aí eu falo, você pode colocar aqui seus avós, de repente quem mora com os avós e coisa e tal. E depois disso, nós vamos produzir um texto. E aí eu falo para eles, o que isso tem a ver? Tem a ver que hoje você vai aprender a fazer uma produção de texto, é isso. Mas não tem texto melhor do que contar a tua história, porque a tua história você conhece. Então, é dessa forma que eu começo aplicando uma ferramenta sistêmica lá na escola. E aí eu digo, bom, tem que ter no mínimo 3 parágrafos. O que tem uma história? Ah, tem título. Legal. Então, aqui você vai colocar minha família, né? Minha história. Vai colocar lá minha história. Aí eu dou ensinamento como que escreve um título. Ó, toda a história ela tem que ter pelo menos 3 parágrafos. Um de início, um de meio e um de final, para você concluir. Tá bom? Tá bom. Mas no fundo, eu estou alinhando o sistema dele e estou vendo qual é a história de origem dele. Eu estou me aproximando desses alunos, dessa forma. E aí, pego um lá, que a letrinha é bem pequenininha, e eu já começo a ver ele escrever, o desenho é muito pequeno, e aí ele vai, escreve, e dá assim umas 3 ou 4 linhas, e tem escrito grande assim, fim. É isso que eu consigo identificar primeiro. E aí ele me olha carinhosamente, menino muito educado, ele me olha e diz assim, terminei, professora. E eu sorrio para ele e digo assim, que bom que você terminou. Eu não questiono ele que ele não escreveu 3 parágrafos, entendeu? Nada disso. E aí eu pego e ele fica observando se eu vou ler ou se eu não vou ler o texto dele. Né? Então, veja, se eu não tenho uma postura sistêmica, o que eu faço com esse aluno que me entrega? O que o pai faz, né? Tá errado. Eu falei que tinha que ter 3 parágrafos, você fez só um. Entendeu? Aí, não, observo. Se tornar um observador dentro da pedagogia sistêmica é isso. Me tornar um observador. Eu observo o que está acontecendo. E aí, essa criança em questão, no que eu quero chegar, né? Que às vezes você leva um tapa dos pais e você nem sabe por quê. Então, ele escrevia que até os 4 anos ele viveu com os pais. Depois a mãe foi embora. E ele ficou morando só com o pai e a bisavó. Depois disso, ele relata que o pai casou, tem um outro bebê pequeno, vive com uma outra esposa e ele vive com a bisavó.
Meu pai bebe muito, ele escrevia, é muito rápido, muito curtinho o texto. Meu pai bebe muito e me bate muito. Aleatoriamente. Eu fico olhando para aquela palavra, porque qual é a criança de 12 anos que vai escrever que o pai bate nele aleatoriamente? Ele me bate aleatoriamente. Aí depois ele continua. Domingo, nesse último domingo, ele me deu um tapa no rosto sem razão. Ele abre parênteses e escreve assim: uma vida depressiva. Fecha parênteses, a letra já está maior. E quando fecha parênteses, ele escreve fim. E aí você fica. Nesse momento, você pensa por que eu fui desenvolver essa atividade. Entendeu? Né? Por que eu fui mexer ali? Mas é importante. Só que veja, o pai, às vezes, dá um bofetão no filho porque ele não sabe o que está fazendo, é algo que está acontecendo, está alucinando na cabeça dele. A nossa equipe pedagógica também, ela alucina, e dessa alucinação, ela acaba nos dando um tapa sem razão. Nós somos pais, como se fôssemos, né? Representação dos pais dos nossos alunos. E muitas vezes, nós damos um tapa no nosso aluno também sem razão. Entende? Faz parte dessa hierarquia. É por isso que, quanto mais observador você se tornar do teu comportamento, quanto mais você for para o teu lugar de professor, mais fácil nós vamos aprender a nos relacionarmos dentro dessas questões. Então, como é que eu estou hoje em relação a tudo que aconteceu dentro dessa semana dentro da escola? De verdade, eu estou muito bem. E estar bem para mim não é dizendo assim, ó, dane-se a escola. Não, não é isso. É simplesmente não existe nada aqui dentro. Se eu precisar da informação, eu vou pedir de novo. Entendeu? Não tem nada aqui dentro. Mas eu sinto que dentro da escola ainda tem muito. Por quê? Porque todo mundo ainda tem muito a crescer. Todo mundo tem muito a crescer. Esse é o ponto. Né? Então, nós precisamos crescer. Deixa eu conversar agora com vocês, olhando vocês aqui na galeria, que eu estava falando ali na tela maior. Amanda, gratidão por esse encontro, muito bom ouvir você falar. Gratidão, Amanda. Gratidão, linda. Nós temos ainda 9 minutos, tá? Então, quem quer comentar, quer fazer alguma pergunta para mim em relação, se ficou claro para você ou não, né? O que aconteceu, como que eu usei a pedagogia naquele momento, enfim, está aberto aqui para você perguntar. Lembrando que quando você fizer a pergunta, agora vocês estão aparecendo aí na gravação depois quando disponibilizar, tá bom? Vamos lá? Alguém quer fazer alguma pergunta ou quer fazer algum comentário daquilo que aprendeu? Enfim, está aberto aí para vocês. Só não levantem a mão todos juntos, tá bom? Fala, Lucinéia, querida. Você foi falando e eu vivi exatamente essas situações, tanto com coordenação e com alunos. Mas o importante é que eu respirei, dei um passo atrás, e é uma situação que parecia assim, tá caótica nesse sentido que você disse, né? E apliquei o conhecimento sistêmico, mesmo distante, já quando eu cheguei em casa, eu já comecei a falar as frases. E já no outro dia, a hora que eu cheguei, eu mesma, aquela postura de combate, que fica aquela energia na gente ruim. No outro dia, quando eu já cheguei em paz e simplesmente aquela vontade, assim, aquela felicidade de cumprimentá-las normalmente e elas também. E aí participar de atividade que eu trabalho RPG educacional na sala, que eu já tinha feito convite. Elas foram, participaram, interagiram comigo, com os alunos. E foi importante, até esse sair da ordem, em algum momento é importante, porque quebra, né? Um ritmo e a gente tem a oportunidade de aplicar o conhecimento, voltar para o lugar e começar a ver todo mundo de uma forma mais madura. O incrível é que a gente se olhou nos olhos para conversar, literalmente. Eu me coloquei assim na postura de observadora do que ela estava falando e ela também, porque muitas vezes a gente percebe também que quando a gente não conversa, quando eu desconheço o esforço da pessoa também para trazer
a informação para a gente, e ao mesmo tempo também elas desconhecem, não há esse espaço para o diálogo, para que a gente... Ela usou comigo a palavra empatia, que às vezes ela observou numa fala minha a falta de empatia, mas quando ela começou a colocar tudo que a gente, professor, não sabia que elas faziam além da função, aí eu falei, sim, agora que você me comentou, eu consigo ser empática, mas eu desconhecia tudo isso. E porque falta esse momento, talvez, de diálogo, mesmo no nosso módulo com elas. Uhum. Não falam também, né? Sim. Começam a dar às vezes, de heroína, de querer fazer além do que é delas, igual você colocou, e também não passa para a gente, aí fica essa lacuna. Mas o importante foi isso. A gente se olhou muito nos olhos ao falar e estabeleceu esse vínculo dela ir participar, né, nas atividades que eu estava desenvolvendo, para ter também esse contato com os alunos. E aí eu precisei de internet, muita coisa, eu comecei a sentar na sala dela para poder me passar informação, assim, uma coisa muito natural. Parece bobo, né? Parece bobo, mas assim, é muito grande tudo isso. Parabéns, Luciné, né? Você é uma aluna que já está comigo há quase um ano e em todas as nossas aulas, toda semana, eu venho acompanhando todo o teu crescimento. Eu acho que eu já falei isso, inclusive, mas é incrível, porque essa coisa eu não vejo você parar. Eu vejo você toda semana seguir com um novo ensinamento. É como é o que eu falei no início, né? É um passo de cada vez e eu vejo você dando esse passo. Aí você dá um passo, chega lá, experimenta, se é bom, se é ruim, enfim, você experimenta, passa por aquilo, vai para o outro passo e assim por diante. O segredo é não parar. E que é importante também do que você falou, né? É importante nós entendermos assim, ó, existem o que nós chamamos de corpos energéticos. Então, dentro da cultura védica, né, vai se dizer que nós temos muitos corpos, mas os que mais são trabalhados são 7 corpos. Então, tem o corpo intelectual, o corpo de conhecimento, enfim. E existe um corpo energético que visita o outro. Como assim, Eli? Eu estou aqui e tudo isso que eu falei agora aqui para vocês, quando eu falo e eu sei de quem eu estou falando, naquele momento, né, quando eu estou falando da pessoa X da equipe pedagógica, um corpo energético meu visita o corpo dela, lá onde ela estiver, agora, nesse momento. Então, essa sensação, Luciné, que a gente fica, é porque a pessoa lá do outro lado também teve algum pensamento em relação a nós e isso nos visitou. Fica aquela sensação do conflito, o que eu ainda sinto. Então, para mim, está tudo bem? Sim, mas eu sei que não está tudo bem para o outro, porque eu sinto aquilo que vem, aquilo que me visita, né? Mas isso tem a ver com espiritismo? Ele não tem nada a ver, é energia. É como se eu falasse aqui, essa onda de energia vai e vem, né? Então, eu sinto isso, certo? E como se dá a reconciliação? Então, Bert Helling vai dizer que normalmente precisa existir duas partes para ter acontecido um atrito, né? Então, acontece um atrito entre duas partes, mas a reconciliação basta apenas uma. Se uma se reconciliar e estiver bem, está tudo bem. Porque é como se fossem dois países em guerra. Se dois países estão em guerra, mas um não quer guerrear, aquela coisa, né? É quando um não quer, dois não briga, né? Tem esse dizer? Então, assim, ó, a reconciliação, Bert Hellinger vai orientar, a reconciliação vem de um só. Então, eu não posso ficar esperando a reconciliação do outro. Eu ofereço. Está tudo bem comigo. Agora, se essa outra pessoa, se ela não se reconciliar, não é nada mais, nada menos do que ela mesma vai ficar com as consequências disso. Entende? Isso é não crescer. É ser a criança birrenta. Fica na birra. Tá tudo certo.
Então, quando você fala, Lu, é sempre muito importante, né? Por que eu consigo chegar no outro dia, estou bem, estou sorridente, consigo dizer bom dia, consigo não sei o quê? Por quê? Porque dentro de mim já está tudo certo, já está reconciliado, se é que aconteceu algo. Ah, mas o outro ficou, sei lá, ele ficou ofendido. Ele precisa ser adulto o suficiente para vir conversar comigo. Caso contrário, ele vai ficar com a ofensa dele. É isso que nos orienta. Entende? É isso que nos orienta a pedagogia sistêmica, toda a estrutura da constelação familiar. A reconciliação, ela depende de um só. Você precisa estar bem. Ponto final. Entenderam? Né? Ele também, em relação aos alunos, eu fiz uma dinâmica igual essa que você fez essa semana mesmo. E eu estava com uma sala lá, assim, também, e essa sala hoje estava tão em paz também, quer dizer, essa semana teve conflitos, porém, a paz, assim, natural, uma coisa que flui, né? Essa energia que flui. Sabe aquela energia de estar, tipo assim, a gente está em casa, está em paz, uma harmonia, um diálogo, onde era tudo muito de bater de frente, aquela coisa de adolescente. Uhum. Hoje eu fiz uma dinâmica, tá em cima agora, dá para falar rapidinho? Veja, essa dinâmica que você vai me falar, ela tem a ver com o assunto que eu falei hoje? Tem. Tá, senão nós Tem deixamos a ver que para outra aula. mexeu com emoção. É dentro dessa questão de RPG que eu fiz a dinâmica em que eles iam caminhando sozinhos, ia passar por perigos, mas que eles poderiam trazer alguém do sistema familiar para passar com eles, amigos ou animais domésticos. Na hora, pensando em tudo que você vai passando de ferramenta e que eu vou aplicando, e na hora, e muitos não levaram ninguém do sistema familiar, mas eu entendi que não era exclusão, porque depois eles me colocaram que eles jamais queriam expor a família a perigos. Porque lá em cada etapa de perigo, por exemplo, o rio cheio de crocodilos. Eu falava que em cada desafio desse, areia movediça, algum ia ficar. Alguém ia ficar, porque era um desafio, era um jogo. E outros não, outros fizeram questão de levar justamente o irmão, por exemplo, tinham em situações dois gêmeos, ele fazia questão de pôr o gêmeo, por quê? Porque ele briga demais comigo. E engraçado que estudou em salas diferentes, eu fiz a dinâmica no mesmo dia, e os dois batem, né? Eu vou levar ele, porque ele é muito chato. Então, a gente percebe tudo isso, e quando a gente vai aplicando esse ensinamento, as ferramentas sistêmicas, não é de um dia para outro, igual você fala, mas no tempo certo, você vê a paz reinando, o diálogo, onde havia muito conflito, sendo possível, e o que eu vejo mais bonito isso, é eles verbalizando tudo isso, coisa que não falavam, crianças que não abriam a boca para nada. Então, é isso que eu quero te perguntar. O fato de se fazer uma dinâmica e de mesmo eles expressarem isso, igual a gente aqui num ambiente seguro, eu gostaria que você falasse isso. Tá. Gratidão. Você quer que eu fale se... deixa eu só entender a pergunta, desculpa, Luciné. Qual é a pergunta que você tem para me fazer? Uma criança muito calada, em Sim. tudo. Você fala, nossa, o que eu faço para ele verbalizar? Em uma dinâmica de RPG, que é uma dinâmica de jogo, de perigo Sim. de mesmo, ele verbalizar mesmo esse conflito que ele tem. Já é uma liberação, é isso que eu Sim, quero veja. trazer. A vida é movimento. A vida é movimento. Então, todo movimento que você faça, ela tem duas opções. Ou você leva para movimento de vida, ou não, ou contra a vida, digamos assim.
O que nós não podemos concluir, Luciné, é assim, ó, que a criança que é calada, ela deve falar, e que o que fala deve ficar quieto. Entendeu? Porque é assim, né? Se reclama, a gente reclama, é natural, nós reclamamos, falando, sempre comentamos, né? Ah, meu Deus, mas aquele não abre nem a boca. Mas aquele que abre a boca o tempo todo, a gente também fala dele. E diz, meu Deus, mas aquele não para de falar. Ou seja, a gente nunca está satisfeito, né? Eu coloquei um vídeo essa semana, se eu não me engano, semana passada, que diz, né, como acalmar uma turma, alguma coisa assim, né? Ferramenta como acalmar a turma, né? E aí uma professora da audiência assim, como é que eu faço quando eu tenho 20 crianças com 2 anos? Mas, meu Deus, mas a criança está numa forma natural, ela vai se expressar, não é para manter a turma calada, né? Eu ensino isso, mas não é que isso tem que ser uma lei universal. Então, assim, ó, quando você faz a ferramenta sistêmica, seja ela qual for, qual é o mais importante? O mais importante é que você não tenha nenhuma intenção. Não é ter intenção de tirar o calado, levar ele a falar, e nem de fazer aquele que fala ficar quieto. A única coisa é, deixa eu observar o que acontece. Eu sei que isso contribui. Mas pode ser que a contribuição que venha a ter com esse aluno que era mais calado, pode ser que, de repente, ele estava, vamos chamar assim, travado e houve uma liberação e ele fala. Eu posso fazer essa leitura. A fenomenologia, ela nos dá esse direito de fazer a leitura que eu quero. Afinal de contas, é uma filosofia, a Hellinger, da qual nós trabalhamos. E na filosofia, ela não existe não existe nada estanque. Bert Hellinger, ele era contra isso, por isso ele vivia na má consciência. O que a má consciência trazia? A hora que você quiser me colocar dentro dessa caixa, eu saio da caixa. Entende? Então, a pedagogia sistêmica, que é baseada na filosofia Hellinger, ela traz exatamente isso. Então, houve ali uma liberação, eu posso chegar a essa conclusão se eu pensar, não, o aluno estava quieto, agora ele fala, liberou a fala, né? Agora, se ele começar a falar demais, se quer liberar ele para ficar quieto de novo, como é que é? Né? Então, eu posso fazer essa interpretação? Posso fazer essa interpretação desde que eu veja que depois daquilo existiu mais crescimento, não importa se ele fala ou se ele deixa de falar, existiu mais crescimento, ele está evoluindo mais, então eu consigo perceber o quê? Nossa, contribuir. E muitas vezes a nossa contribuição ela é muito maior quando nós temos alguma ação parecida com essa do que ensinar um conteúdo específico ali. Porque às vezes isso vai contribuir muito mais, às vezes, na vida adulta dele, entende? Respondi a sua pergunta? Sim, e eu vejo que, como eu coloco as frases sistêmicas no quadro, eles todos já repetem, entendeu? Sejam bem-vindos, é natural, né? Sim, é natural, é muito natural. E aí, o que foi a frase que eu coloquei? É que eu coloco e depois ou não tiro a foto. Eu nunca tirei a foto, né? A Luciné me mandou a foto essa semana, né? Então, na verdade, eu nunca tirei. São coisas que eu tenho que começar a praticar, né? A lembrar, porque aí, ou então eu falo com eles, né? Qual que foi a frase que eu... nesse dia eu falei nesse dia que eu contei disso para vocês que eu fiz lá, né? Minha família, minha história, eu coloquei todos somos um. Todos somos um. Mas eu nunca usei essa frase com vocês. Pois é, mas a frase sistêmica ela não precisa ser assim. Frase número 1, eu vejo você. Frase número 2, seja bem-vindo. Frase número 3, vocês são tudo 10. Entendeu? Não é um dicionário. É tudo aquilo que vem do teu coração naquele momento. Porque aquilo você está respeitando, e tudo aquilo que você está respeitando o sistema do outro. Eu respeito o meu sistema. Então, também, né, quando a professora me pergunta, Eli, eu não sei por onde começar a pedagogia sistêmica dentro da escola. Eu respondo para ela, comece por você. Só isso. Porque a pedagogia sistêmica, ela veio para você, professor. Entendeu? Ela veio para você. Eli, e tem Fala, Ju. tem situações na escola
que eu acho que a gente só aguenta porque se sente pertencente àquilo. Eu pertenço, né? Eu pertenço e eu quero contribuir para que no futuro, né, mais pessoas possam usufruir também desse espaço, que possam trabalhar com mais tranquilidade, né? Isso. Que possamos crescer juntos, porque a gente vai ficar lá até se aposentar. Não sei quando vai ser isso, né? Sim. E assim, Gil, todo sistema, ele, assim como ele inclui, a primeira coisa que ele tenta fazer é incluir. E se ele percebe que aquilo não quer ser incluído, ele vai expelir. É automático, o sistema expele. Então, meu nono, ele dizia assim, né? Quem sobe no puleiro, desce. Meu nono dizia. Minha família é sistêmica por muito tempo, né, gente? Então, mas assim, ó, é real. Aí depois eu fui entender, né? Claro, o sistema ele vai expelir. Veja, um vírus entra em você. O corpo reage já de imediato ou não? O corpo nunca reage de imediato. Imagina, o negócio aqui faz tudo e você já... o que aconteceu? Não, não faz. Você absorve primeiro, você tenta fazer aquilo incluir. Ele fica, o que nós chamamos do vírus, fica incubado. Né? E em alguns fica incubado, não consegue se manifestar e sai sozinho. E outros o corpo reage. Não, aqui isso não vai ficar. E tem toda a reação. Então, nós precisamos entender as coisas mais simples. Isso é um sistema. E todo sistema tem o mesmo funcionamento, apesar das leis receberem outros nomes, né? A sistemática de cada um, né? Mas funciona da mesma forma. Então, eu sempre gosto de comparar com o nosso corpo humano, fica fácil de entender isso, né? Fala, Gil. E como tudo e todos têm o direito de pertencer, então quer dizer que mesmo eu tendo vontade de pertencer àquele sistema, eu posso ser expelido dele de alguma forma? Pode. Porque eu não me sinto parte dele? Não, peraí. Ó, veja bem. Imagina, na nossa escola aconteceu isso. Eu não vou usar os nomes, mas você vai entender bem, né? Nós tínhamos um amigo que era motoqueiro, tinha um clube de motos, e uma professora que brincava com ele quando tinha as comemorações, ela queria fazer parte, só que só podia ir na festa dos motoqueiros quem era motoqueiro. Então ela fala, né? Mas será que não dá para você me levar na garupa da sua moto? Entendeu? Ou seja, o que ela está querendo naquele momento? Ela quer pertencer. E ele dizia assim: você tem moto? Ela respondia: não tenho. Então não dá. Você não tem moto, entendeu? Tipo assim, a primeira regra, como se fosse a primeira regra daquele sistema, teria que ter moto. Então, qual é o esforço? Vou comprar uma moto. Entendeu? Vou comprar uma moto. Compra a moto. E daí? Daí ela chega lá, o estilo de música que eles escutam não é o estilo que ela gosta. Ela faz um esforço enorme. Entende o que eu quero dizer? Então, mesmo que eu queira pertencer, ainda assim o sistema vai me excluir? Sim, porque sempre que acontecer um esforço, está errado. Tem que ser algo natural. Eu chego na escola, eu me sinto bem? Você pode perguntar isso para mim, eu me sinto muito bem. E aí, aquele que se sente bem, ele vai comprar a briga. Eu vou comprar, você vai comprar do tipo, eu vou ficar aqui para sempre. É diferente se eu vejo que tem alguém que está de passagem. Você sente quem está de passagem. Entendeu? Então, aquele que está de passagem, então, se você chegou aqui a passeio, então passe logo. Entendeu? E é por isso que espelhe. Por isso que o sistema espelhe. Isso não significa que eu, professor Eli, vou fazer algum movimento, digamos, para que isso aconteça, para que a pessoa saia. Não, ele é expelido naturalmente por algo. Por quê? Porque o equilíbrio do todo vem em primeiro lugar. Depois vem as leis, depois vem isso, depois vem aquilo. Primeiro o equilíbrio do todo. Se o todo, se ele não conseguir equilibrar o todo, pronto. É expelido do sistema. Entendeu? E é por isso que nas escolas vai ter aquele que faz mais coisas, aquele que faz menos coisas. E aí você agradece, você entendeu? Porque sempre vai existir um que faz mais e vai existir um que faz menos. Só que não tem problema isso, desde que cada um faça no seu lugar.
Como começa a acontecer problema? Quando um vai fazer as coisas no lugar do outro. E isso aí vira uma bola de neve. Vira uma confusão. Entendeu, Gilzinha? Sim? Né? Então, eu posso ser expelida? Pode. Tá? Pergunte. Mas a confusão também acontece, por exemplo, quando a direção toma o lugar do pedagogo, por exemplo? Sim. Sim. Porque a direção... Vamos lá. Na hierarquia, o que precisa acontecer? Essa direção precisa orientar o pedagogo, assim como o pai orienta o filho. Então, ele pode orientar, ele pode puxar a orelha, ele pode... mas ele tem que entregar. Ele não pode puxar a orelha se ele não entrega. É o tapa sem razão. Por que a criança fala que levou um tapa sem razão? Porque não teve o conhecimento. Olha, eu vou te dar um tapa agora, vamos imaginar que fosse assim, vou te dar um tapa agora porque você foi mal educado comigo. Pronto. Aí entendi, levei o tapa. Agora, a criança não tem essa consciência, a equipe pedagógica não tem a consciência do que deveria acontecer e leva o tapa. Tem crescimento? Não. Vai surgir o que aqui nessa criança? Na criança que eu recebi? Raiva. Entendeu? E aí começa essa briga, né? Então, a equipe a direção pode pegar o lugar da equipe pedagógica, ela pode descer até aqui. Ó, qual é a orientação que nós damos para qualquer pai? Qualquer terapeuta dá orientação para o pai. Sempre que você for orientar o seu filho, fique na mesma altura que ele. Você já ouviu isso? Quando você for orientar uma criança, você fica na mesma altura que ela. Por quê? Porque aqui você está superior. Então, a direção está superior. Aí a direção vem, fico aqui. Aí é aquela coisa assim, ó, eu já te orientei, né? Então, agora você já aprendeu. Agora você precisa seguir. Ela não precisa saber tudo, mas ela precisa ser orientada em algum momento. Entende? Ela precisa receber, precisa tomar. E às vezes essa criança é tão desnutrida, pensa na criança mais desnutrida, aquelas fotos que a gente vê às vezes aí no Fantástico, nessas coisas, né? A criança é tão desnutrida que ela não tem nem força para dizer que está com fome aqui, que ela precisa daqui. Ela fica naquela desnutrição. O que vai acontecer com essa criança? Me diga. Vai morrer. Por isso que eu digo, toda vez que você faz o papel de alguém, o que você está fazendo com aquele alguém? Matando esse alguém. Eu já matei muitas pessoas. Eu sei. Eu até deixo ir. Isso que eu faço, rapidinho. E eu faço bem rapidinho. Nesse mesmo dia, corrigindo prova, né? Então, na parte da manhã, os aplicativos não funcionaram, o aplicativo de correção. Quando foi na parte da tarde que eu recebi a mensagem, né, no grupo lá da escola, que o aplicativo estava liberado, eu tenho uma ansiedade em fazer as coisas, assim, sabe? De querer fazer, de querer ajudar, de querer contribuir, que na hora eu mandei assim, ó, se você quiser, mandei para o diretor, né? Se você quiser, eu corrijo da minha turma da manhã. Eu estava aplicando prova na turma da tarde. Aí ele responde algo assim bem seco. Eu leio e não abro. Sabe quando você lê a primeira frase e não abro? Eu dou o tempo para ele apagar. E ele apagou. Ele responde uma coisa, ele fala assim, tipo... Ele respondeu assim... É para corrigir só os da tarde. Tipo, da manhã não. Mas para mim já não soa lógico isso. Como não? Em algum momento vai ter que corrigir da turma da manhã, né? Eu nem abro a questão. Ele pega e apaga. Por quê? Porque dentro dele ainda tá assim, ó. Entendeu? Aí ele faz o quê? Ele escreve do nome e diz assim, não vai atrapalhar você? Ele vai, sei lá para que postura, vai achar sei lá o quê, né? Não vai atrapalhar você? Eu digo não. Aí eu respondo, entendeu? Mas tem uma mensagem lá que tá apagada que ele tem certeza que eu não li, né? Aí ele diz assim, não vai atrapalhar você? Eu digo não vai. E aí ele pede, a secretária vem trazer as provas da manhã para mim. E eu corrijo, testo o aplicativo, funcionou e tal, corrijo, fico feliz e penso, eu já vou corrigir dessa turma quando eles forem terminando, né? E também quando eu termino e vejo que é rapidinho, sei lá, corrigi umas 15 provas da turma da manhã, qual é o meu próximo impulso? Terminei. Quer que eu corrija de outra turma? Só que se eu fizer isso, de novo, se eu fizer isso, o que acontece?
alguém não aprende a pegar o aplicativo, mexer no aplicativo, entendeu? E aí, mas, gente, esse impulso eu tive que controlar, você não faz ideia do quanto. Um monte, no mesmo dia, assim. E aí tá, aí deixo passar aquilo, fico, corrijo todos os meus, enfim. É um movimento. E aí, se eu fizesse isso, algum professor não ia aprender a usar o aplicativo. E quando eu chego na sala dos professores, a Gil está lá na sala dos professores, tem mais professores corrigindo já a prova, eu começo a me tornar de novo o quê? Observadora. Deixa eu observar. Eu posso corrigir todas aquelas que estão ali, eu já sei como fazer. E sei que alguns professores também já estão fazendo, já estão aprendendo. Mas vejo alguns que dizem assim, mas eu não sei, e agora? Onde que vai aqui? Eu não ajudo. Se é ruim, eles dizem, não, eu deixo um outro que faça, porque eu sempre faço. Entendeu? E aí eu deixo. E eu tô percebendo isso, gente, não é que eu tô corrigindo o outro, eu estou me corrigindo, porque eu estava matando meus colegas, entendeu? Com essa postura, eu vou matando o outro de aprender. Entende? E aí no outro dia, aí à tarde, no outro dia de manhã, né, que o pessoal não tinha ainda o aplicativo, eu acho que a Carla comentou um dia que aí depois eles não tomam mais da equipe, começaram a mandar mensagem para mim, que já sabia mexer no aplicativo. Bingo. A Carla falou sobre isso, né, esses dias. Sim. Que aí você acaba tomando de um outro colega que tem mais informações. Porque falar com a equipe pedagógica não dá. Você já tinha levado o tapa. Isso. Como é que eu também vou levar o tapa? Isso. Vou perguntar para quem sabe, né? Entendeu? E aí, com alguns eu brinco, né? Com alguns eu brinco. Eu lembro que esse dia nós ficamos todos sentados na mesa e eu recebia mensagem de outros colegas assim, se vai levantar para ir embora ou não? Né? Para ser autorizado para ir para casa e coisa e tal. Então, eu brinco com alguns, mas isso é verdade. Quando a criança pede para o pai, eu estou com fome, ele não toma nenhuma atitude e ele não consegue ficar superior ao pai também, né? Ele não vai se virar, pegar e fazer o miojo dele lá e se virar. O que ele faz? Ele vai no vizinho. Mas ele tem que se alimentar, ele precisa daquela informação, ele tem que se alimentar. Então, e aí nós também precisamos ficar no nosso lugar. Entendeu? Responder mensagem no grupo do WhatsApp, né? O pai pergunta, eu respondo. O pai pergunta, eu respondo. Parei. O pai pergunta. Aí eu coloquei um limite para mim. Que eu sei responder, né? Eu sei que ele está perguntando. Eu coloquei um limite. O limite é de 1 hora. Entendeu? Se eu ver que o pai ficou sem resposta em 1 hora, daí eu fico pensando, é muita sacanagem. Daí eu vou lá e respondo. Entendeu? Mas eu dou essa chance, eu estou dando essa chance. Mas eu não estou contando para a pedagoga, dizendo assim, viu? Né? Porque talvez ainda a minha segunda postura fosse essa. Viu que tem uma pergunta, eu não vou responder, mas eu vou dizer para a pedagoga assim, tem um pai perguntando lá, você precisa responder. Eu continuo estando superior a ela, dizendo o que ela tem que fazer. Então eu deixo. Quanto tempo? Se eu volto no grupo e em 1 hora o pai não foi respondido, eu respondo. É um critério que eu criei para mim. Aí eu quero mais ser solidário com o pai, né? Mas o pedagogo, não só o pedagogo, né? Todos nós temos que encontrar esse meio termo, que não tire, que não sugue de você. Que não sugue de você. Por quê? Se sugar de você, em algum momento você seca. E aí você diz, nossa, meu Deus, estou exausto, saturado. Estou de saco cheio dessa escola. Isso não está de saco cheio da escola. Você está de saco cheio de todas essas questões, tanto que você deixa de uma escola e vai procurar outra para trabalhar. E não é por causa do sustento. Se fosse do sustento, você deixava a escola e ia, sei lá, limpar a casa ou cuidar de um jardim para outras pessoas. Você ia mudar teu ramo, tua profissão, entendeu? É isso. Então, quando nós dizemos, eu estou de saco cheio disso, né? Eu, na verdade, eu estou dizendo, eu estou saindo demais do meu lugar. E aí a Gil, nesse dia, né, a Gil conversa comigo quando aconteceu tudo isso e ela diz assim, e daí, como é que a gente aprende agora? E aí eu fico fazendo essa pergunta para mim. Durante o dia eu fico fazendo essa pergunta, durante a semana eu fico fazendo essa pergunta. E aí eu chego em todos esses aprendizados que eu trouxe agora para vocês, entendeu? É isso que acontece.
Aí teve uma outra aluna, né, uma outra ocasião, disse assim, meu Deus, mas se a professora passa por tudo isso, você que ensina nós passa por tudo isso, né? Aí o que que... E nós, então, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Foi essa frase que eu usei lá no quadro. Lembrei agora, não é todos, somos todos um, não. Somos todos iguais. Eu tenho família, você tem família, eu tenho esse comportamento, você tem comportamento. Por que que eu consigo trazer isso para vocês aqui? Nós estamos cada uma praticamente em um estado do Brasil e nós temos a mesma consciência, somos todos professores, estamos na mesma consciência, ou seja, por sermos todos professores, isso acontece com todos nós em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também. Por quê? Porque a consciência dos professores, a consciência coletiva atuando. E por isso que podemos aprender e partilhar mais. A Linda está agradecendo aí pela partilha. Gratidão você, Linda, né, por estar aqui. Feito, pessoas bonitas. Aprenderam aí na aula de hoje ou não? Valeu a pena? Sim. Que legal, gente, né? Quero agradecer mais uma vez vocês aqui, então, por estarem aqui comigo. E estando aqui comigo nestas aulas de sexta-feira, com o que você contribui? Com todos os professores, porque essa aula, a partir de agora, ela fica pública. Então, outros professores podem vir e aprender também. Olha que legal que é isso. E, ó, semana passada eu comecei a fazer isso. Eu recebi inúmeras mensagens de pessoas agradecendo porque não conseguiam participar desse horário. Entendeu? E aí eu pensei assim, nossa, que interessante, né? Porque eu não consigo gravar um conteúdo, falar tudo isso sem ter professor aqui junto comigo para partilhar. Não consigo simplesmente dar um play na câmera e ficar. Então, veja que sabe o que aconteceu comigo? Não dá, né? Não tem como. Professor é troca, é partilha, né? Então é isso. Então eu tenho muita gratidão por vocês estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês para que eu possa entregar para alguém que eu estou vendo que está ali do outro lado. E, ao mesmo tempo, as outras pessoas que vão assistir gravado, elas têm essa oportunidade, sabe por quê? Ela é vivida nessa aula. Quantos vídeos você já assistiu na internet que você vê que a pessoa está só falando com a câmera? Né? Você assiste ali, não tem esse relacionamento, não tem essa humanidade. Então, isso é gostoso, e isso só é gostoso porque você vem. E eu fico muito feliz por isso. Então, minha gratidão profunda. E eu sempre gosto de agradecer, né? Quando eu falo essa gratidão profunda, eu sempre estou agradecendo ao sistema familiar de você. Porque na nossa vida sempre existe renúncia. Para poder estar aqui, você renunciou à tua família. Então, eu sou sempre muito grata, né? Pela família de vocês, por tudo que vocês proporcionam também para mim, né? Porque hoje é 17 de setembro, Pedro Henrique está fazendo 10 anos e eu poderia escolher ficar com o Pedro Henrique nessa noite, porque são 10 anos do Piazinho, né? Eu poderia dizer assim, não vou falar, mas, gente, é tão gostoso que eu não tenho nem coragem de fazer isso, porque eu sei que você vai estar aqui, porque eu sei que se você vê uma frasezinha minha no grupo do Telegram dizendo assim, hoje não teremos aula, você vai olhar e vai dizer, que pena. Né? Então, você está aqui, eu estou aqui. Um professor só existe porque existe aluno. Minha gratidão. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.